Durante uma sessão dessas, é possível a pessoa se comunicar com um extraterrestre, telepaticamente, alguma coisa desse tipo? Nós temos vários casos de pessoas que após os 28 minutos da sessão relatam que viram pessoas aqui do lado, que se comunicaram e muitas delas, inclusive, sentiram orgasmo na hora, porque esse último cristal, ele é dirigido ao chakra Muladhara. E então ele ativa essa parte sexual. Seria o chakra genital. Exatamente. Se a saúde das pessoas melhora depois de passar pela máquina é discutível. Mas a saúde financeira de quem negocia com ela deve melhorar. O interesse por elas tem crescido tanto que, segundo Lossack, essas máquinas já estão sendo exportadas para os Estados Unidos, Alemanha e Itália. Mas a vedete de todos os aparelhos é este aqui, o chamado reeducador neurológico. Tecnologia extraterrestre a serviço de pessoas que perderam os movimentos do corpo. A pessoa perde a conexão neurológica que liga os neurônios aos músculos, aos terminais. As extremidades do corpo. Isso. Como é que uma criança ela age? Uma criança, por exemplo, ela faz isso, tem um ano, tem 1 mês, 2 meses. Ela movimentou o dedo e ela então grava qual a parte do cérebro que ela está usando para fazer aquele movimento. Tudo isso inconsciente. Isso é inconsciente. E nós, até hoje, sabemos que para movimentar esse dedo, nós estamos utilizando determinada parte do nosso cérebro. Mas com um acidente, essa conexão neurológica ela é perdida. Então esse aparelho ele restabelece a conexão neurológica. Como é que funciona? Podemos fazer? Podemos. Você teria que tirar o paletó e arregaçar a mão. E aí qual é o princípio dele? O princípio dele é que ele vai mandar, pode ser qualquer um. Ele vai mandar para os seus músculos o mesmo tipo de emissão que o seu cérebro mandaria para cá. Certo. Então... Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, involuntariamente eu vou mexer o dedo, é isso? Vai. Se você, inclusive, fosse um paralítico, vamos ver o que iria acontecer? Isso aqui não dá sequela não, né? Não, que isso, pelo amor de Deus. A gente tem que perguntar de tudo nessa profissão. Claro, tá certo. Então, na verdade, nós estamos supondo, hipoteticamente, que eu tive um acidente e que, na verdade, eu não teria mais condições ou capacidade de mexer o braço. Isso. Então, o que aconteceria aqui? Bom, o que o senhor fez? Você colocou um eletrodo? Eu coloquei 2 eletrodos, tá? O aparelho, inclusive, tem um inversor de polaridade, porque ele vai fazer com que você feche a mão. Ou abra. E com o inversor de polaridade, você abriria a mão. Tá, então vamos tentar. Agora, uma coisa que isso não dá choque não, né? Não, você vai ver que isso aqui é muito tranquilo. Tá certo. E você não vai mexer a mão, tá? Conscientemente, tá ok? Você está mexendo conscientemente? Não. É o aparelho que está mexendo a sua mão. Mesmo que você não queira. Realmente, mas a sensação é muito... mas você imagine que um paralítico, de repente, começa a fazer isso. Eu não estou mexendo a mão, eu perco o controle, olha. Mas, de qualquer forma, ele só funciona na hora em que está implantado, ou seja, na hora que Não, aí que vem a história. Você, então, põe no paralítico e ele começa a movimentar a mão. Então, nós damos uma ordem. Feche os olhos e procure gravar no seu cérebro qual a parte do seu cérebro que você está utilizando agora para executar esse movimento. Mesmo que você não sinta nada, a pessoa fecha os olhos, ela está lá movimentando. Sem a pessoa saber, sem o paralítico saber, nós desligamos o aparelho e ele continua. Ou seja, foi restabelecida a conexão neurológica. E tudo isso também foi ditado pelos extraterrestres? Pois, isso tem 20 e tantos anos que me foi ditado. Será que o aparelho funciona numa pessoa completamente paralisada? Um tetraplégico, como o ator Christopher Reeve, que ficou famoso como super-homem? É o que vamos ver a seguir. Seno é agente de viagens. Hoje está nessa cadeira de rodas. É tetraplégico. Perdeu os movimentos do corpo depois de um acidente. Saulo se prontificou a acompanhar a equipe do SBT Repórter até a clínica do Dr. Lossack. Ele fez o teste com o reeducador neurológico, o aparelho que o homem ET disse ter montado sob a orientação extraterrena. Acompanhe. O que nós estamos fazendo aqui é
fazendo com que, novamente, ele utilize o seu cérebro de uma maneira consciente, ou seja, ele vai se lembrar de qual a parte do cérebro que ele deveria ativar. Então grava qual a parte do cérebro que ela está usando para fazer aquele movimento. Tudo isso inconsciente. Isso é inconsciente. E nós, até hoje, sabemos que para movimentar esse dedo, nós estamos utilizando determinada parte do nosso cérebro. Mas com um acidente, essa conexão neurológica ela é perdida. Então esse aparelho ele restabelece a conexão neurológica. Como é que funciona? Podemos fazer? Podemos. Você teria que tirar o paletó e arregaçar a mão. E aí qual é o princípio dele? O princípio dele é que ele vai mandar, pode ser qualquer um, ele vai mandar para os seus músculos o mesmo tipo de emissão que o seu cérebro mandaria para cá. Certo. Então... Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, involuntariamente eu vou mexer o dedo, é isso? Vai, se você... Financeira de quem negocia com ela deve melhorar. O interesse por elas tem crescido tanto que, segundo Lossack, essas máquinas já estão sendo exportadas para os Estados Unidos, Alemanha e Itália. Mas a vedete de todos os aparelhos é este aqui, o chamado reeducador neurológico. Tecnologia extraterrestre a serviço de pessoas que perderam os movimentos do corpo. A pessoa perde a conexão neurológica que liga os neurônios aos músculos, aos terminais. As extremidades do corpo. Isso. Como é que uma criança ela age? Uma criança, por exemplo, ela faz isso. Tem um ano, tem um mês, 2 meses. Ela movimentou o dedo e ela... Durante uma sessão dessas, é possível a pessoa se comunicar com o extraterrestre, telepaticamente, alguma coisa desse tipo? Nós temos vários casos de pessoas que, após os 28 minutos da sessão, relatam que viram pessoas aqui do lado, que se comunicaram, e muitas delas, inclusive, sentiram orgasmo na hora, porque esse último cristal, ele é dirigido ao chakra Muladhara, e então ele ativa essa parte sexual. Seria o chakra genital. Exatamente. Se a saúde das pessoas melhora depois de passar pela máquina é discutível. Mas a saúde... Ele não vai mexer a mão, tá? Conscientemente. Tá ok? Você está mexendo conscientemente? Não. É o aparelho que está mexendo a sua mão. Mesmo que você não queira. Realmente, mas a sensação é muito... Mas você imagine que um paralítico, de repente, começa a fazer isso. Eu não estou mexendo a mão, eu perco o controle, olha. Mas, de qualquer forma, ele só funciona na hora em que está implantado, ou seja, na hora que Não, aí que vem a história. Você, então, põe no paralítico e ele começa a movimentar a mão. Então, nós damos uma ordem. Feche os olhos e procure gravar no seu cérebro qual a parte do seu cérebro que você está utilizando agora para executar esse movimento. Mesmo que você não sinta nada. A pessoa fecha, inclusive fosse um paralítico, vamos ver o que iria acontecer? Isso aqui não dá sequela não, né? Não, que isso, pelo amor de Deus. A gente tem que perguntar de tudo nessa profissão. Claro, tá certo. Então, na verdade, nós estamos supondo hipoteticamente que eu tive um acidente e que, na verdade, eu não teria mais condições ou capacidade de mexer o braço. Isso. Então, o que aconteceria aqui? Bom, o que o senhor fez? Colocou um eletrodo? Eu coloquei 2 eletrodos, tá? O aparelho, inclusive, tem um inversor de polaridade, porque ele vai fazer com que você feche a mão. Ou abra. E com o inversor de polaridade, você abriria a mão. Tá, então vamos tentar. Agora, uma coisa que Isso não dá choque não, né? Não, você vai ver que isso aqui é muito tranquilo. Tá certo. E você